Opa, opa. Opa, 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 cheguei. Só um instantinho. Tô dentro, gente. Alô, alô. Senhoras e senhores, queridos e queridas amigos e amigas do Projeto Grael. Hoje a gente vai fazer uma live aqui nesse dia 13 de maio, falando sobre o combate ao racismo. E daqui a pouquinho o Rubens está chegando aí para debater com a gente. Até lá. Opa. Eu vou bebendo meu chá na caneca que eu ganhei do trabalho. Na caneca que eu ganhei do Projeto Grael. Presente de Dia dos Professores de 2018, olha só. Caneca linda. Agora dando a entrada do Rubens aí, pra gente começar a conversa. Gente, lembrando que toda quarta e toda sexta o Projeto Grael tá fazendo essa live, tá? Onde a gente fala sobre diversos temas. E hoje, por ser 13 de maio, a gente vai falar sobre combate ao racismo. Vocês sinalizem aí se estiverem me ouvindo bem, se todo mundo estiver me ouvindo bem. Bastante gente já entrando, tem uma rapaziada já chegando aí. Olha, tem umas amigas aqui. Laís tá aí, Laís, Renatão, Renato Monteiro, Júlia, alguns amigos meus da universidade também, Milena. Olha que massa, gente. Infelizmente eu não conheço todo mundo, eu queria poder conhecer todo mundo pra gente poder citar todo mundo aqui. Vamos, Rubens, cadê você, Rubens? Chega aí. Acho que ele está conseguindo entrar. Já que está aparecendo aí, Aline Peixoto Arte. Aline, maravilhosa. Wagner, tá aqui, grande amiga também. Rubens, você consegue me ver, me ouvir? Eu não consigo te ver. Eu tô te vendo, sim. Então eu não estou conseguindo ver você. Sim, agora estou vendo. Agora estou vendo, tô vendo. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo te ouvir bem, Rubens, ainda. Alô? Tá me ouvindo? Eu tô te Sim, ouvindo. ok. Ok. Bom, vamos lá. Gente, para quem não me conhece
Eu sou o professor Edivan, eu sou o professor da turma de elétrica do Projeto Grael. Para quem não sabe, além de vela, a gente também trabalha com oficinas náuticas, uma espécie de curso profissionalizante, onde os jovens, além de aprender a velejar, eles aprendem também a fazer a manutenção dos próprios barcos. Então a gente tem vários cursos na área náutica lá, elétrica, fibra de vidro, mecânica, motor de polpa, motor diesel, carpintaria. E eu sou professor da turma de elétrica. Bom, para essa conversa de hoje, a gente convida um grande amigo meu, um grande querido, que é o Rubens. Ele é estudante de estatística pelo INSE, né? Do IBGE. Isso, a Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Isso, aproveita e vai falando de você, já que tomou a palavra. Então, eu sou estudante de estatística, né? Tô da metade para o final da graduação. Tô há um tempo já na faculdade, porque tô há um tempo já, mudei de área, né? Antes eu comecei fazendo outro curso, mas aí eu vi que a estatística era uma boa. E eu gosto muito de falar das ciências exatas, assim, quando eu vou falar para as pessoas alguma coisa, principalmente na militância e tal, eu gosto sempre de relembrar a importância das ciências exatas, porque tem muito menos pessoas negras que se dispõem ou se acham competentes para isso e tal. Aí eu gosto de ressaltar essa importância. Eu tive a oportunidade de participar da pesquisa que a gente vai falar muito sobre hoje. Eu participei da parte estatística, toda ela. Eu contribuí fazendo uma pesquisa sobre emprego e raça na juventude, em São Gonçalo e em Niterói. Né? A gente vai falar a maior parte da live sobre ela, para usar também como argumento, né? Que é a principal utilização, o principal objetivo quando a gente fez, né? A gente realizou através da Frente Papagoiaba, que tinha várias organizações de Niterói e São Gonçalo, como a BemTV, o pessoal lá de São Gonçalo do África em Nós, e outras organizações. Eram muitas, eram 20. O Ed sabe mais do que eu. Sim. E eu te chamo de Ed ou de Edivan? Chama de Ed, chama como quiser, chama de Ed, de amigo, chama de irmão, chama. Pode falar. Então, sobre mim, sobre a parte profissional, é isso, né? Eu tenho essa pesquisa já, que foi um aprendizado muito grande. Foi uma coincidência boa também, porque nem sempre a gente pode trabalhar com o que quer. E, ao mesmo tempo, foi sobre uma temática que eu acho muito relevante, que eu sempre procuro falar, que é sobre o racismo, né? Então, foi uma coisa que foi muito feliz para mim. Mas eu também trabalho com outras coisas. Atualmente eu estou trabalhando fazendo análise de dados numa agência de publicidade, outras coisas que a estatística ela é muito ampla, envolve muita coisa. Se deixar, eu vou ficar falando como a estatística é boa para as pessoas, etc, etc. Melhor o Edvan dar prosseguimento, né? Sim, sim, sim. Bom, vamos lá então. Acho que para a gente começar esse debate, é primeiro a gente traçar alguns pressupostos, né? O objetivo nosso com essa live é falar sobre o combate ao racismo no Brasil. Então, para a gente falar de combate ao racismo, a primeira coisa que a gente precisa é admitir que o racismo existe, que ele é uma máxima, e também a premissa de que ele é a estrutura formadora, principalmente das sociedades pós-coloniais, né? O racismo ele define a colonização, e a colonização ela perpetua o racismo, e após o fim da colonização, o racismo ele sempre se mantém, ou seja, ele é anterior e continua posterior ao processo de colonização. Existem algumas definições legais sobre o racismo, existem algumas definições que a gente
eu ia trabalhar, mas para não me alongar aqui, eu acho que a gente pode primeiro dizer a importância da gente falar sobre esse tema hoje. Hoje eu, enquanto negro, prefiro trabalhar na ideia de descomemoração do 13 de maio. Porque o 13 de maio, ele, além das muitas problemáticas que ocorrem ali na ocasião, das coisas que realmente motivam a abolição da escravidão no Brasil, a gente quer poder, a gente, enquanto negro, quer poder falar da própria história a partir de nós mesmos, né? Então, se eu decidir, por exemplo, celebrar o 13 de maio, significa lembrar da minha história a partir de quem escravizou os meus ancestrais, né? Então, esse é um pressuposto que vai ser o pressuposto dessa conversa aqui. E aí, na verdade, ele é o pressuposto de qualquer conversa sobre racismo que eu tenho, né? Que a gente falar de nós a partir de nós mesmos, não de quem nos escravizou. A escravidão e a colonização, elas não são parte, elas não definem ou não são parte da história da África e da América. Na verdade, a colonização e a escravidão, elas rompem e acabam com a história da África e da América, né? Então, um outro pressuposto que a gente precisa pensar, eu vou falar dele rapidamente, é sobre a questão de relação servil, né? 13 de maio, o assunto que mais entra em voga é justamente a questão da escravidão. É fato que relações servis existiram e ainda existem no mundo todo, em todas as sociedades, independente do continente ou da etnia. Há quem, inclusive, diga que na sociedade ocidental capitalista, a relação servil também se faz presente quando o trabalhador se insere dentro do capital. Mas, diferente das outras relações servis anteriores e posteriores, a relação servil da escravidão colonial, e incidia principalmente sobre negros e, em alguma medida, quando não se dizimava com as populações originárias daqui da América, as populações pindorâmicas, a relação servil que a Europa estabelece com a África, principalmente, ela tem a ver justamente por causa da cor desses indivíduos e da desumanização desses indivíduos por causa da sua cor, por causa da sua cultura, por causa do continente que eles vivem. Então, primeiro houve o processo de desumanização desses indivíduos para que então se legitimasse a escravidão dessas pessoas. Um outro pressuposto que a gente tem que falar, e eu vou ser bem rápido mesmo, é sobre a questão de como o Ocidente hoje trabalha com o racismo. Há pelo menos 8 séculos, os negros, e os africanos e os originários ou indígenas, eles sempre sofreram racismo, que é o ódio quanto à sua raça. É ser odiado por ser de uma etnia ou de um povo diferente. Só que após a Segunda Guerra Mundial, ali com o julgamento de Nuremberg, é o momento em que a sociedade ocidental, né, começa a falar sobre racismo. É o único momento em que a sociedade ocidental, é o primeiro momento em que a sociedade ocidental começa a falar de maneira abrangente sobre racismo, no sentido de defini-lo e, principalmente, de combatê-lo. E isso só acontece porque os nazistas se propunham a fazer com os judeus a dizimação e a escravidão que os próprios europeus vinham fazendo com os
os africanos e com os indígenas aqui na América. Então, quando você tem brancos querendo fazer com outros brancos aquilo que até então eles só faziam com indivíduos de outra raça, então o termo racismo entra em voga. Então, infelizmente, até mesmo os debates, a origem do debate racista na modernidade, na pós-modernidade aí, nesse tempo contemporâneo que a gente está, até a origem disso tem a ver com uma proteção racial dos brancos quererem se proteger disso, né? Ou seja, o racismo só entra em voga quando ele começa a afetar os brancos. Bom, Eu queria fazer uma adição. falar. Ó, eu quero pedir desculpa a vocês. Eu tive um problema com o meu. Opa, isso. Eu tive um problema com o meu tripé. Então eu tô improvisando um aqui e eu acho que, como ele caiu agora, pode ser que ele caia de novo em algum momento. Por favor, Rubens. Eu acho importante também ressaltar que essa desumanização, ela não vem só falar do corpo, falar assim, a pessoa parece de uma raça diferente. Ela é também da cultura, né? Ela é em geral, porque não existe o ser humano desconectado da sociedade que ele vive e da realidade que ele vive. Então, quando o europeu, não só o europeu, né? Outros povos também anteriormente conseguem capturar essas pessoas, eles começam um processo de desumanização que também inclui demonizar a cultura, demonizar os hábitos, as tecnologias, dizer que aquelas tecnologias não são deles, apesar de aproveitarem muita coisa. Então, eu acho muito importante lembrar, porque hoje muitas ações que a gente tem, muitas opiniões, elas não são só baseadas na impressão visual que você tem na raça, no corpo da pessoa, mas muitos hábitos, a forma de falar, muitas vezes sotaque que a gente tem, hábitos de comida, forma de se sentar, postura, forma de se expressar, religião principalmente, porque a religião ela engloba todo essa forma de ser da pessoa, todos os campos do ser, e isso para mim, é até mais relevante do que pensar no racismo falando da raça só da pessoa, mas a cultura que veio da África, principalmente, ela foi retirada da nossa realidade, tanto que hoje a gente não tem ideia do que é a África, se depender do nosso ensino formal, da nossa mídia, dos nossos meios de comunicação. Você não sabe que é, o que tem lá, o que as pessoas fazem, né? Você, no máximo, sabe que elas dançam e que passam fome. E isso é uma visão totalmente, assim, não precisa pensar muito para ver o quão ridículo isso é, né? O quão pouco isso é. Então, essa desinformação, o fato da gente não ter essa informação já é uma grande definição do que é o racismo hoje, né? Que é retirar a existência daquilo, dizer que aquilo ali não é humano. O que as pessoas fazem lá é outra coisa. Ele não admite essa diferença. Sim, Vamos continuar para isso é muito importante. Isso é muito importante. Você É falou muito sobre tecnologia. importante, é muito importante definir o que é racismo, né? Porque senão a gente começa aqui a falar de combate ao racismo e as pessoas acham que a gente está falando de outras coisas, às vezes acham que está falando de uma injúria, né? Ela não tem muito claro na cabeça o que é racismo, até porque tem muitas definições. Como é uma coisa, quando você fala de desumanizar, é um aspecto muito amplo, né? O ser humano, ele dispõe de várias áreas de conhecimento Sim, de atuação. Então, a partir de várias áreas, você pode ter uma definição diferente de sim. racismo. Então, Nete Sarmento Pires, Nete Sarmento Pires, ela está comentando aqui que você está falando que racismo, na verdade, tem a ver com todos os tipos de racismo, sistêmico, religioso, e que isso tem que ser pontuado sempre. isso, exatamente. É exatamente isso. E é muito importante a gente deixar isso pré-estabelecido
Não sei se é a minha internet, mas por Eu estou te vendo enquanto perfeitamente não aqui. estou te ouvindo. Alô? Eu tô te Alô? ouvindo eu tô te ouvindo perfeitamente aqui. Agora eu estou te ouvindo. Beleza. Bom, então, já que entramos nesse tema, né? Net falou sobre racismo epistêmico. Epistêmia tem a ver com conhecimento, né? Com ciência. Quando ela fala de racismo epistêmico, a gente está falando de epistemicídio, ou seja, quando se mata o conhecimento de um povo específico. Não basta destruir aquele povo, é preciso destruir o conhecimento que aquele povo possui. Ou, pelo menos, expropriar para parecer que não foi aquele povo que construiu. Por exemplo, ouço muitas pessoas Exatamente. dizerem sobre a questão de que perdeu-se muito conhecimento sobre a África, porque o conhecimento. Opa, pronto. Porque o conhecimento em África ele era prioritariamente transmitido de maneira oral. E aí eu fico me perguntando, né? Os egípcios, quando inventaram o papiro, eles inventaram para quê? Não foi para escrever? Quando você diz que um povo foi destruído, ou melhor, que o conhecimento de um povo foi destruído apenas porque o seu conhecimento era transmitido de uma maneira oral, você nega que aquele povo foi destruído, primeiro, porque alguém decidiu destruí-lo, e dois, você nega que, na verdade, aquele povo tinha muita base de conhecimento escrito e que também foi destruído ou expropriado em algum momento ou de alguma forma, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Então, pensando nessa questão do conhecimento, do que a gente perde com o racismo, foi que surgiu essa pesquisa da Frente Parpa-Goiaba, que a Frente Parpa-Goiaba ela é uma iniciativa, primeiro, de uma organização daqui de Niterói, da sociedade civil, chamada Bem TV, que tinha primeiro um programa chamado Central Solidária de Oportunidades. Acontece que a Bem TV usava isso para inserir os jovens que ela formava em audiovisual, em educomunicação, para o mundo do trabalho. E eles começaram a perceber que quando eles mandavam jovens para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, para as entrevistas de trabalho, em geral, os jovens brancos eram mais contratados do que os jovens negros, mesmo tendo um volume muito maior de jovens negros sendo enviados para essas entrevistas. Infelizmente, essas estruturas acabaram inviabilizando o bom andamento da Central Solidária de Oportunidades, mas a Bem TV acabou ficando atenta a isso e decidiu escrever um projeto para um edital da União Europeia. E esse edital contemplava a criação de uma pesquisa para identificar a incidência do racismo no mundo do trabalho em Niterói e São Gonçalo, com esse projeto em mãos, a Bem TV a melhor maneira de se pensar o racismo é estando com outros grupos e outras pessoas que também buscam combater o racismo, né? Nessa corrida, o que rola então é que a BTV cria uma pesquisa
E nessa pesquisa, os diversos grupos da sociedade civil de Niterói e São Gonçalo, que ou incidem sobre juventude negra, ou que trabalham justamente com a temática da negritude, esses grupos, então, estão juntos, contribuindo para a construção dessa pesquisa. Então, nesse processo, Rubens participou, junto com a BemTV e com as demais organizações. Aí, eu não vou me recordar agora a quantidade, deixa eu ver se eu acho aqui no site, mas foram cerca de 20 organizações, foi bastante gente assim, trabalhando nisso e criando essa pesquisa e depois divulgando o resultado dela. Rubem, junto da BemTV e dessas organizações, desse tanto de gente, então foi chamado para ajudar a compor essa pesquisa, visto o campo de estudo dele, que é o campo da estatística, né? E eu acho que o Rubens pode falar melhor sobre esse processo do que eu. Sobre o porquê fazer uma pesquisa, sobre a importância de fazer uma pesquisa sobre o racismo e o quanto isso é importante para combater o racismo. Sim, eu não vou entrar muito em detalhes sobre a pesquisa, né? A gente vai mais usar as informações. Mas só para dar uma apresentação, a pesquisa ela entrevistou 1.000 pessoas em São Gonçalo e 1.000 pessoas em Niterói. Ela foi feita só na juventude, que era o objetivo, que segundo o Estatuto da Juventude, compreende entre 15 e 29 anos, e foi com base no censo de 2010. A pesquisa foi realizada em 2017. E daí a gente tirou todos esses dados, né? O que acontece? No Brasil, é muito difícil falar de racismo institucionalmente. Isso remete muito também à data de hoje, para começar, porque a gente chama de falsa abolição, né? Porque não foi feita segundo os interesses das pessoas escravizadas. Foi feito segundo o interesse das pessoas que escravizavam. Então a gente não teve nenhum tipo de reparação, nenhum tipo de planejamento, urbanização, nenhum pensamento na sociedade como sociedade. Aquelas pessoas que eram desumanizadas antes, elas só não eram mais obrigadas a trabalhar, mas elas não faziam parte do projeto de Brasil. E até hoje houveram poucos movimentos no Estado que mudassem isso. Então, até hoje, o Estado brasileiro ele não aceita como prova em nenhuma argumentação do direito estatísticas. Apesar da estatística ser a única forma da gente conseguir observar muitos fenômenos. Não é à toa que ciências sociais e a área da saúde são uma das áreas que mais usam estatísticas, porque trabalham com grandes populações. Então, a lei de racismo, a lei de cotas, ela toda foi argumentada sem usar estatística como prova para dizer que a população negra estava de alguma forma prejudicada, porque o nosso direito não permite isso. Mas Caramba. isso não tira a importância de nós estarmos produzindo essas informações, porque nós sabemos que é a única forma de observar esses fenômenos, né? Hoje em dia você vê bastante as pessoas que querem reafirmar a convicção que elas já têm, pegarem exemplos da vida dela para fundamentarem várias atitudes, decisões do governo. Vamos pegar um exemplo aqui recente. Eu não vi ninguém doente até agora, então não está tendo uma pandemia, né? Mas a gente sabe, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente não vê tudo que acontece, a gente é incapaz de mensurar uma quantidade de pessoas que seja representativa da população dos lugares. O Brasil é enorme, o próprio Rio de Janeiro já é difícil de você se imaginar sozinho observando
um fenômeno no Rio de Janeiro todo, sem realizar uma pesquisa, sem ter vários profissionais para garantir que aquela informação é verdadeira. Então, a única forma da gente provar e argumentar sobre certas situações que a gente chama de conjunturais é com esse levantamento de dados que a gente vai ter muita coisa no IBGE, mas dificilmente vai ter atrelado a raça. Essa questão da racialização da informação, ela nem sempre é presente, ela é muito mais opcional. Então, você tem estudos sim, mas isso não é via de regra. Isso não é assim, ó, é muito importante que todo estudo que a gente fizer tenha um recorte racial. Isso aí não é uma prática institucional no Brasil. Você vai encontrar vários estudos, mas não todos. Tanto que esse estudo que a gente fez, ele é inédito, né? Não existia um recorte racial no emprego em Niterói, em São Gonçalo. Não existia essa informação, né? Tanto que o pessoal recebeu com muito entusiasmo. A gente conseguiu audiências públicas para falar sobre isso, porque era uma coisa inédita e as pessoas queriam saber realmente o que eram os resultados, saber a relevância disso, mesmo as pessoas que não tinham afinidade, né? Os vereadores gostaram da ideia e tudo mais. Então, é muito importante a produção de informação, porque apesar da gente ver fenômenos, ter várias provas, provar logicamente, quando você faz uma pesquisa, as pessoas não podem mais ficar no achismo delas, né? E se resumir a opinião dela, a embasar a opinião dela na experiência pessoal. Uma coisa importante sobre essa pesquisa sobre racismo é que o Projeto Grael participou ativamente dela, compôs a Frente Pagoiaba, por entender que a maior parte dos jovens que o Projeto Grael atende são negros. E isso implica diretamente na capacidade que a gente tem com essa pesquisa. Ficou provado, inclusive para a gente do Projeto Grael, que uma das grandes limitações, um dos grandes embates que a gente precisa fazer na inserção dos nossos jovens no mundo do trabalho é justamente combater o racismo também. Não adianta a gente a gente fornecer uma boa profissionalização ou um trabalho esportivo de qualidade se a gente não combate o racismo, considerando que a maioria dos nossos jovens, a maioria dos que a gente atende no Projeto Grael, a maioria dos meus alunos, inclusive, são negros. Uma outra coisa, Rubens, você falou que no Brasil, ou melhor, que essa pesquisa foi feita com 1.000 jovens, é isso? Em Niterói e em São Gonçalo? 1.000 de cada cidade, é isso? 1.000 de cada cidade. Uma dúvida. Pesquisa de intenção de voto com presidente, por exemplo, do Poder Executivo Federal, assim, em época de reeleição, são realizados com quantas pessoas? Tem ideia, mais ou menos? 1.000. Mais ou menos 1.000 no Brasil inteiro. Uau! Então essa pesquisa fez um trabalho que o IBGE faria no país todo. A gente teve o trabalho de pesquisar essa mesma quantidade de pessoas em cada cidade de maneira diferente. Então, eu acho que isso dá uma validade para os dados muito maior, né? Sim, sim. Quando você faz uma amostra, né, que é o tamanho de pessoas entrevistadas, você vai ter um embasamento teórico que vai te dar a relevância daquilo, né, que é a probabilidade de estar certo, de estar errado, o tamanho da amostra, que é a quantidade de pessoas que você precisa para ter uma certa confiança e tudo mais. Estatisticamente, é possível, com 1.000 pessoas, você fazer uma pesquisa a nível federal. Sim, levando em conta várias coisas, levando em conta conhecimentos que você já tem sobre a população distribuída, né? Como ela é. Mas quando você faz isso em uma população muito menor, você tem muito mais certeza. Então, essa é uma pesquisa que, até se alguém quiser dar uma olhada, está tudo muito bem descrito lá no site.
da frente, toda a metodologia, os intervalos de confiança, tudo que vocês quiserem tirar dúvida, vocês podem até mandar para mim. Depois, Sim. depois eu vou pedir para o nosso pessoal da comunicação, a Natália, né, para ela postar aqui nos stories, para ela avaliar aqui a postagem aqui nos stories do link de acesso à pesquisa para as pessoas terem acesso a essa informação. Você pode falar um pouquinho sobre o que essa pesquisa revela sobre o racismo em Niterói e São Gonçalo? Alguns dados importantes que você pode ressaltar, e óbvio não vai dar para falar da pesquisa toda, mas de alguns dados que você acha que saltam os olhos, que pode ser importante para a gente nessa descomemoração do 13 de maio. Então, vamos lá. A pesquisa, ela era composta de três partes. Uma parte sobre dados socioeconômicos, para saber com quem a gente está falando. Outra parte, e outra parte, dados sobre a relação do emprego da pessoa com a raça dela. Perguntas como se a pessoa acha que já sofreu racismo no trabalho, já sofreu racismo de superiores, né? E aí os primeiros dados que a gente vai ter é que a juventude ela está muito desempregada. Apesar disso ser normal dos jovens terem menos empregos, a taxa de desemprego que a gente tem em São Gonçalo e em Niterói, ela é bem alarmante. Ela é parecida com a taxa de desemprego de países em guerra, que é perto de 30 e poucos por cento. Então você vai com uma margem de erro pequena, vai ver que em São Gonçalo, 34% dos jovens em 2017 estavam desempregados. E jovem, que a gente fala, é entre 15 e 29 anos. E para tirar a dúvida de antemão, desempregado é quem está procurando emprego, né? Existe mais de uma forma de medir desemprego. A que a gente usou aqui é a pessoa, ou a pessoa já trabalhou e parou de trabalhar, ou a pessoa responde na pesquisa que está procurando emprego. Não é só de todos os jovens, é todos que já estão inseridos no mercado de trabalho. 35%, quer dizer, um terço, estava desempregado, sem renda, dependendo da família. Então, e muitos não estão estudando, né? Principalmente os jovens negros. Os jovens negros, eles começam a trabalhar mais cedo e eles param de estudar mais cedo. Então, se você pensar nisso a longo prazo, pensar nas estatísticas que a gente tem hoje, você não pode dizer que, as pessoas pobres, elas são preguiçosas ou trabalham menos, nem as pessoas pobres, nem as pessoas negras. Você não pode dizer que elas não querem estudar, porque o que pode impedir alguém de estudar além da vontade dela é o trabalho. Sim. E eu vou pegar uns dados aqui para falar eles com mais Então, exatidão. Isso é o que eu sim, lembrava de sim, cabeça. sim. Ó, a renda Então, familiar, pode falar, pode falar, Aaron. pode falar. Não, siga você, siga Tá, você, tá muito bom. vou pegar um fluxo aqui. Dividindo entre Niterói e São Gonçalo, sem falar de raça, a renda familiar, que é de todos que moram com aquele jovem. Metade de São Gonçalo, um pouco mais da metade, que é 54%, tinha uma renda familiar não sabe, entre um e 3 salários mínimos. Familiar, metade dos jovens, sem dividir entre raças. Outros 24% de 3 a 5. Em Niterói é um pouco parecido. 42% tinha renda entre um e 3 salários mínimos e entre 3 e 5, 28. Mas aí a gente tem uma diferença muito grande na faixa seguinte. Em Niterói, a renda de 14% dos núcleos familiares dos jovens era entre 5 e 15. Em São Gonçalo, só 2%. Né? A gente ri, Então, mas é de desconcerto, né? A gente ri, mas é de
De, A de, de, de- população de São Gonçalo praticamente não recebe mais do que 5 salários mínimos. Basicamente isso, né? As famílias, não estou falando as pessoas, estou falando das famílias. Então, você pensar hoje que 74, 78% das famílias em São Gonçalo, né, recebem até 5 salários mínimos, todas as casas, isso é demais, pô. E a gente sabe sim, o porquê, né? Então, vamos lá. Aí, depois de falar isso, olha o que a gente percebe. Em Niterói, quando você analisa, você pode dizer que a renda familiar está associada com a raça, e em São Gonçalo não. Porque a população de São Gonçalo, a maior parte é negra. Então você não vai ter uma diferença grande o suficiente para isso aparecer estatisticamente. Mas em Niterói é extremamente relacionado. E, ó, entre os jovens que se autodeclaram pretos, vocês lembram dos números que eu falei agora, né? Ó, em Niterói, entre os que se declaram pretos, 82% vivem em famílias de até 3 salários mínimos a renda. Assim, eu não precisaria calcular nenhum índice para ver o que isso é um absurdo, né? Mas a gente calculou e a gente sabe que em Niterói a renda está extremamente relacionada à raça. E aí, entre quem se declara pardo, não é negro, né? Negro é quem se declara pardo ou se declara preto. Eu falei agora dos que se declaram pretos, que são 82,5%, vivem com até 3 salários mínimos a família toda, e os pardos são 72%. Entre os brancos, 44%. Então, assim, a menos que você admita que existe um motivo aleatório ou que as pessoas pretas elas nascem com muito azar ou que elas nascem sem vontade de trabalhar e sobreviver, ou você é muito racista ou você admite que elas estão em uma situação de desvantagem há muito tempo, há muitas gerações. sim, E sim, que se a gente não fizer nada, isso vai se perpetuar, vai até piorar, né? Então, eu acho que mudar essa realidade é um dever intrínseco moral das pessoas que se consideram brasileiras, que acham que o país tem que avançar, que a gente precisa viver melhor. Não tem como você aceitar que as pessoas, separadamente por raça, elas devam viver condições tão diferentes, tão piores. sim. É, Pode falar. uma curiosidade sobre o dado que você trouxe aí, de 30% dos jovens de Niterói, dos jovens, quando você faz o recorte entre negros, 30% dos jovens negros de Niterói estarem desempregados, e aí você fala sobre a guerra. Isso é muito importante porque até pouco tempo a gente acompanhava a Síria em guerra, né? E lá as estatísticas de empregabilidade, de emprego entre os jovens, é maior do que a dos jovens negros de Niterói. Emprego, trabalho, renda é uma grande preocupação do Instituto Rumo Náutico, do Projeto Grael, não só porque o esporte da vela é um trabalho, é o nosso trabalho e é fonte de renda e de trabalho para diversas outras pessoas nesse país que tem uma costa enorme, e também porque, além de tudo isso, a gente também tem lá oficinas profissionalizantes que encontram muita dificuldade em inserir os seus jovens no mundo do trabalho. E isso não é coincidência, entendeu? Isso não é coincidência. Quando você tem, por exemplo, em São Gonçalo, 30% dos jovens negros, é um índice maior do que o do Haiti. A gente precisa pensar sobre como combater o racismo. Primeiro, a gente precisa admitir a existência dele, e esses dados, essa pesquisa, eles vêm para provar isso. A Dani, ela colocou aqui o link, né?
bemtv.org.br. Nele você acessa a campanha da pesquisa, porque tem um pessoal perguntando aqui onde eu acho isso. É muito importante você ver que nesse site você acha, e a gente vai tentar, já estou aqui em contato com Natália, para, após essa conversa, sair um story com isso. Infelizmente, o nosso tempo é bem limitado, a gente vai continuar falando mais um pouquinho, mas a gente tem, no máximo, aí mais uns 12, 13 minutos de conversa aí. Pode continuar, Rubens. Vai dando a sua aula aí. Sim. E aí, depois que a gente percebe essa renda muito inferior, conforme você separa por raça, você também vai ter outro dado relevante, que é a escolaridade dos pais, né? Que é a geração anterior, o que que eles conseguiram, o Sim. que que eles alcançaram. E você vê que em Niterói os pais alcançam o ensino superior, em São Gonçalo praticamente não. Você está São falando Gonçalo dos as pessoas... pais, dos pais dos jovens pretos, né? Não, Pretos ainda e sem pardos, dos separar. negros. Sem Não, de separação, sim. todos, de Sim, de todos. todos. Ok. Em Niterói existe um grande contingente de pessoas que vai para o ensino superior, mesmo que seja incompleto. Aqui, no caso, na pesquisa que a gente fez, tem mais mães com ensino superior completo do que incompleto. Em São Gonçalo, as mães, entre os entrevistados, com ensino superior completo e incompleto, não somam nenhum desses em Niterói, nem as com ensino superior incompleto, nem completo. Ó, da nossa amostra, 110 pessoas, 110 mães em Niterói tinham superior incompleto, 130 completo. Em São Gonçalo, 42 tinham incompleto e 46 completo. Ou seja, a gente sabe o que que esses pais estão fazendo. E quando a mãe ela consegue cursar o ensino superior, provavelmente é porque a família tem uma estrutura melhor, né? Se você pensar numa mãe solteira, vai ser muito mais difícil dela estudar além do ensino médio, porque ela vai precisar trabalhar, ela vai Sim. sofrer mais dificuldades e com os pais é muito parecido isso aqui. Então, o que que isso representa assim, para mim? Isso aqui representa a manutenção do que a gente está vendo. Essa desigualdade salarial, ela não vai mudar se isso aqui permanecer, certo? Porque o meio que a gente tem de ascensão social é o estudo. E esses dados que são, assim, eu considero os mais relevantes para a análise socioeconômica, eu não vou entrar em detalhe em outros, mas eles são bem representativos do que a gente vai ver no resto da pesquisa, né? Então, Rubens, assim, oi. é, pode. Eu acho que para a gente se encaminhar um pouquinho para a conclusão, acho que as pessoas conseguiram ter uma ideia do que é. Eu Poxa, é queria fazer tanta os coisa. encaminhamentos. Essa pesquisa é ótima, ela tá disponível online. Acontece que o André Martins é nosso coordenador de esporte, coordenador da náutica lá, da vela e também da canoa, e de toda a área esportiva do projeto, e também a Federação de Vela do Ceará estão aqui online, estão perguntando sobre, agora, diante desses fatos, assim, agora que a gente tem dados para comprovar, apesar de que você falou que a nossa legislação dificilmente consegue aceitar dados quantitativos como argumentos, né? Mas, mesmo assim, diante desses fatos, que tipo de coisa a gente pode fazer para combater, ou melhor, para mitigar esse efeito, né, do racismo, para, não sei se resolver de uma vez por todas isso, mas ir no caminho de encontrar uma solução para os problemas que essa pesquisa acaba mostrando para a gente. Então, vou
pontuar três coisas aqui que eu tenho para mim, é a minha opinião pessoal, que depois de estudar muito, eu acho que isso para mim é o mais importante. Em primeiro lugar, um dos grandes motivos das pessoas não tentarem mudar isso é muitas vezes por elas não acreditarem que isso é possível, né? A pessoa acha que ela não é, por exemplo, capaz de cursar um ensino superior. Às vezes ela viu os pais dela fazer aquilo a vida toda, aquela profissão, ela vai continuar naquela profissão, ou às vezes ela naturaliza que o Estado não serve para ajudar ela, o Estado ela não tem nada a ver, não tem o que esperar, né? Além do político que vai lá de 4 em 4 anos. Ou às vezes ela não vê uma opção, às vezes ela nem sabe que existe um ensino superior para cursar. Então, acho que a primeira coisa que eu acho importante é trazer essa informação, que não é exatamente uma formação acadêmica, mas que a gente pode, cada um fazer isso, o Estado pode fazer isso, de fazer campanhas para botar na cabeça das pessoas que a desigualdade social ela pode ser revertida e que é um compromisso de todo mundo mudar isso, né? A Sim. gente não vê isso necessariamente acontecer. É, E uma coisa que eu acho que já aconteceu nesse sentido, apesar de nem sempre as pessoas fazerem essa relação, é o ensino obrigatório da história da África nas escolas, porque a pessoa negra, ela muitas vezes ela não enxerga o passado dela, não se enxerga como nada, porque não tem ninguém para contar para elas, mas ela tem uma história muito grande além da escravidão, e isso interfere muito na autoestima, interfere muito na projeção que ela vai fazer da vida dela, no que ela vai acreditar que pode conquistar, né? Na construção de identidade e também numa construção de respeito a partir das outras pessoas que não são negras, que muitas vezes não vão achar aquilo relevante, mas elas nem sabem o que que tem para saber o que que elas estão desconsiderando, né? Então, eu acho que medidas nesse sentido, de informação nesse sentido, são muito importantes. A segunda coisa, quer falar alguma coisa, Ed? não, só que a gente tem agora só mais 3, 4 minutinhos e para você tentar Tá bom, fechar bem aí. beleza. A segunda coisa, eu acho que é necessário políticas de incentivo, como a lei de cotas, né? O pessoal fica falando que cota é esmola e tal. Cota é muito pouco, na verdade, porque o Estado brasileiro só se aproveitou do nosso trabalho e não devolveu muita coisa, não tentou reparar nada. Então, precisa existir políticas de reparação especificamente para pessoas negras. Se a população considera que outras pessoas também têm problemas, que outros grupos precisam ser ajudados, muito bem, cada um que procure a sua ajuda e que argumente, que debata e viva o processo democrático, mas a população preta ela precisa de reparação. E Sim, essas políticas de incentivo do acesso ao ensino superior, essas políticas de permanência, eu acho que elas são muito importantes e acho que a gente deve apoiar as pesquisas e as propostas parlamentares que virão por aí para ajudar especificamente a população negra. Eu acho isso muito importante porque, querendo ou não, a gente vive sob o Estado brasileiro e ou ele ajuda ou não vai ser ninguém que vai ajudar a gente, né? Ou sim, é nós por nós mesmos. sim. E a terceira coisa que eu acho importante é as pessoas realmente lutarem por igualdade, porque o que a gente vê hoje é muita gente lutando somente para se beneficiar. Então, a igualdade ela tem que ser um objetivo, né? Hoje você vê que as pessoas não estão. O nosso Estado hoje, ele não se comporta dentro da regra, né? A gente vê mais a quebra da lei do que o cumprimento da lei, a partir das lideranças. E, assim, não adianta a gente que está prejudicado, vamos dizer, esperar muito daí se essas pessoas não estão realmente comprometidas. Então, esse papel de conscientização
né, esse papel de educação para que as pessoas realmente estão lá, abram espaço e as pessoas apoiem, né? Você vê hoje Sim, o sim, movimento, por exemplo, em sim, muitos lugares das pessoas dizendo que não deve existir o Dia da Consciência Negra, pegando como exemplo. Não é que a gente depende disso, mas isso só a gente está perdendo tempo, né? Não dá nada com nada, porque está perdendo esforço por coisas inúteis. Então, assim, enquanto as pessoas não estiverem dispostas a realmente comprar essa briga, enquanto as pessoas, tanto as pessoas negras quanto as pessoas brancas, não estiverem realmente dispostas a abrir mão de alguma coisa, né? Abrir sim. mão de 3 vagas Então, numa turma de 30, não, então, em a gente vai suma, ficar estagnado. Então, em suma, o poder público e a sociedade civil precisam se unir para reparar esses danos. Gente, Sim. infelizmente a gente precisa ficar por aqui. Quero agradecer muito a Que isso, Rubens, Ed? Foi agradecer a muito Bem rápido. TV, eu quero agradecer a Frente Papa Goiaba, agradecer a Qual Perfil, que é a campanha de incidência e desdobramento que a Frente Papa Goiaba gerou. Quero agradecer a todo o Projeto Grael. E é isso, gente. Na sexta tem mais live. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Forte abraço, Rubens. Manda um beijo aí para a galera. Valeu, Ed. Um abraço a todo mundo. Obrigado quem esteve aqui, quem ouviu. Eu sei que às vezes é chato, às vezes é desconfortável, mas queria agradecer a todo mundo que separou um tempo aí para ouvir um pouquinho do nosso conhecimento. Valeu, gente. Valeu.